Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Começando mais um fechamento mensal da Finance Co. E a gente vai falar as principais notícias e indicadores econômicos desse mês. Vamos lá, Sidão? Bora. A gente vai trazer uma visão macro do globo, o que teve de notícia, o que impactou realmente aí o mercado financeiro internacional, o mercado de renda fixa, e depois a gente vai entrar mais de forma micro na economia brasileira para trazer uma solução de interpretação para o brasileiro, porque tem muita informação acontecendo, né, Pedrão? Tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo, né? Exato. E um exemplo disso é o G20, que aconteceu aqui no Brasil já desde a semana passada, que a gente teve esse encontro para falar da aliança contra a fome e a pobreza, com uma adesão de mais de 80 países além do Brasil. Um ponto é que o único país que não participou, o único presidente que não veio foi o Putin, com a escalada da guerra no país, o confronto com a Ucrânia voltando a ser bem ativo ali no dia a dia, e representa também um cenário muito positivo para o Milley, né? Porque ele fez aí um ano de presidente na Argentina e vem impactando positivamente a economia. Sim. O número de pobreza vem aumentando lá, mas os outros fatores, como inflação, estão mais controlados. E hoje a gente está vendo um posicionamento dos investidores globais olhando oportunidades na Argentina para incentivar o mercado industrial, de serviço e de varejo. E conforme a inflação é reduzida, o poder de compra aumenta. Então a tendência é a longo prazo a pobreza diminuir cada vez mais, quanto mais as pessoas têm acesso a mais bens e serviços por menos dinheiro. E além disso, teve a promessa do Biden, né, de fazer um aporte de 4 bilhões de dólares para o Fundo de Ajuda a Países Pobres, justamente por conta também do G20, para mitigar esses problemas sociais que existem nesses países. E o Bitcoin? Você viu, Pedrão? Eu vi. A gente acompanha todo dia o Bitcoin. O Bitcoin, quem conseguiu comprar na baixa, está realizando agora o seu lucro. Por quê? Se comprou lá embaixo, cresceu tudo agora, então ele está beirando a faixa de 100 mil dólares. Isso é muito positivo para quem tem esse ativo, e lembre sempre que é bom diversificar todos os seus investimentos, nunca concentrar em um único ativo. Até porque, gente, o mercado cripto, de maneira geral, ele tem ativos com um bom fundamento, certo? Principalmente o fundamento tecnológico. São boas implementações, muitas delas são inovadoras, outras copiam outras. Mas a grande questão desse mercado é você saber lidar com volatilidade e você ter a capacidade de fazer a pesquisa. Se você não tiver esses dois principais pilares, é muito provável que você vá cair em algum projeto que parece promissor, mas às vezes ele não tem mercado, certo? Ou você acabar comprando um projeto ruim, perdendo dinheiro ou não conseguindo manter a custódia do ativo. Então requer muito conhecimento tecnológico, muita pesquisa, tá certo? E muito estômago para lidar com uma volatilidade que é muito maior do que a do mercado financeiro tradicional. E você viu essa semana o Haddad explicando ali o pacote de gastos, Pedrão? O nosso ministro da Economia, ele foi explicar a redução em várias vertentes, né, do pacote de corte de gastos, como redução da previdência, para o aumento da idade, a redução da previdência para militares, enfim, tem vários pequenos detalhes, mas o resumo da ópera é que ele prevê um corte em 2 anos para atender às expectativas do mercado, um prazo que o mercado não pode esperar, porque os investidores sabem que existe um risco fiscal, um descontrole fiscal muito grande, e com a escalada da inflação, tende-se a subir cada vez mais a taxa de juros e fica menos lucrativo você investir nas empresas brasileiras. Então, até mesmo se a gente pegar, por exemplo, a taxa Selic, que a gente vai ver em breve, seria muito lucrativo você investir na renda fixa brasileira. Porém, não é o que a gente está observando dos investidores internacionais. E isso é algo alarmante, algo muito preocupante. O que preocupa o investidor internacional não é a remuneração, e sim a qualidade dessa remuneração vindo de um país que não está conseguindo fazer o básico, que é fazer o corte de gastos públicos. Então é muito bom a gente ter um valor 2 dígitos de remuneração por investir no Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional vem reduzindo também as ofertas, então tem períodos que o Tesouro Nacional não disponibiliza a compra de títulos por esse mercado está muito volátil agora. A gente está vendo que o IPCA o título, né, IPCA mais 7, negociado no começo do ano, ele já está tendo disponibilidade de IPCA mais 7,37, beirando os 7,40. Então,
Se a gente estava vendo o risco no início do ano em uma volatilidade, agora esse risco está aumentando, então o Tesouro está fazendo o controle da oferta para os investidores. E uma coisa que é interessante da gente falar, principalmente da taxa Selic, da renda fixa no Brasil, é se a gente observar, por exemplo, aqui, com o dólar fechando a R$6 e o câmbio ele acaba retroalimentando a inflação também, mas a gente pensar, por exemplo, que a inflação ela vai reduzir o ganho real do investimento de renda fixa, por exemplo. Então, você tem uma alta lucratividade em uma moeda que tem um grande potencial de desvalorização, uma expectativa de desvalorização, você tem uma perspectiva de redução do ganho real, mesmo que você tenha uma taxa de juros aparentemente lucrativa em termos nominais. Hoje o cenário principal é a guerra da Ucrânia com a Rússia, e aí o que vem como ativos de proteção? O ouro, ele está buscando topos históricos, novas máximas, e o petróleo tem oscilado, mas não tanto quanto o período do Covid, que chegou no valor de $100 o barril, hoje está beirando ali a faixa de 75. O Brent também deu uma valorizada nesse período em que houve essa instabilidade, se não me engano, na semana passada, justamente devido a o fato da Rússia ser o terceiro maior produtor mundial de petróleo, né, juntamente lá com o pessoal do OPEP, do Oriente Médio. E isso afetou positivamente as vendas do Brasil de petróleo, isso deu uma segurada no índice Bovespa, no Ibov, justamente por conta da Petrobras, que aumentou as suas receitas devido ao aumento da demanda mundial, inclusive por petróleo brasileiro. E bem, o governo estima a variação do PIB em 3,3% e a gente vai ver como está a progressão até o semestre anterior. A arrecadação federal atingiu 247 bilhões, maior valor desde 1995. Um fato curioso com relação ao governo prevendo uma inflação é que a gente está vindo de um período da inflação sob controle. Sim. Então, basicamente, a gente não pode esquecer que a gente viveu lá atrás, que foi aquele descontrole total sobre a inflação. Então, no período que a inflação está controlada, a gente está vendo um gasto desnecessário em certas frentes políticas, né? Até na questão de corte de gastos não está sendo concretizado, mas eles estão sempre trazendo outros pontos para ou gastar ou cortar. A gente está vendo um posicionamento novo agora com relação à alíquota inicial para a declaração de imposto de renda. Isso pode ser positivo? Sim, claro, só que não encaixa com o momento atual que a gente está vivendo. Então, é bom a gente ficar mais crítico nessa avaliação de que a inflação ela pode sair do controle. E isso nos preocupa porque, basicamente, a inflação hoje, a gente está olhando para a moeda brasileira e para o dólar também. É preocupante nesse sentido, porque mesmo com um aumento histórico da arrecadação, né, com um aumento em várias frentes da arrecadação, a gente não conseguir conter o déficit e o custo da máquina pública. Era para ser o contrário, né? Se a gente está tendo um topo histórico ali na arrecadação, era para estar sobrando um dinheirinho. O déficit de alguns anos atrás era para estar sendo acumulado. Sim. E não sendo gasto desnecessariamente. Basicamente seria um 13º, e esse 13º já está comprometido. Então, não é essa ideia que a gente tem que estar trazendo para o Brasil de hoje. A gente tem que tomar uma atitude, mudar, cobrar dos nossos gestores, cobrar da política pública para fazer um bom gerenciamento disso. E aqui a gente vai falar um pouco das expectativas econômicas, principalmente para os próximos anos. Então, a gente tem uma expectativa de redução dos gastos públicos em 71,9 bilhões. Isso daí é ótimo. O problema é até quando? Exatamente por isso que mais investidores saíram do Brasil, além, lógico, do movimento global, né, de voo à segurança, que é justamente em momentos de tendência de recessão global, tudo mais, os países migrarem para os títulos americanos, né? Mas também teve essa intensificação justamente por o governo não conseguir cumprir a meta que era necessária de redução de gastos, né, dentro do período esperado. Basicamente, o Brasil hoje não tem uma visão macro, um plano estratégico daqui a 10, 20 anos de quem vai ser o Brasil perante o mundo. Hoje a gente vê muito o confronto Estados Unidos e China para decidir quem vai ser o número 1 do mundo, e o Brasil acaba não se posicionando. Então a gente vê que o Brasil conquistou algum hate, o Brasil conquistou rating em algumas casas de research, casas de análise,
para ser um bom investimento. Só que acredito que com esses novos números, né, de dívida, de incapacidade de gestão, esse range ele pode ser mudado a qualquer momento. Então, se já está entrando capital estrangeiro, do investidor estrangeiro no Brasil, a gente pode ter uma mudança daqui para frente. E aí a gente tem a dívida pública, que segundo o presidente da República representa 74% do PIB. E isso daí já é preocupante, porque até a própria estimativa do presidente já é uma estimativa alta. E esse fator, quando ele fala, ele costuma dizer que com relação aos outros países é um indicador baixo. Só que a gente está falando de Estados Unidos, 100% dívida do PIB, Alemanha, Inglaterra, 112%, Japão, 200%, Índia, 80%. Só que o crescimento hoje da Índia perante ao Brasil é muito maior. O endividamento da China também está em 85%. O crescimento da China, ele está aí na faixa hoje de 4,8%. Esse último ano, nesse ano foi relatado, 4,8%. O do Brasil está buscando um PIB de 3%. Então, sim, o valor da dívida pública ele também traz essa visão, esse entendimento de eu tenho dívida, mas eu estou crescendo. O Brasil está crescendo pouco e está também gerando uma dívida alta. A grande questão é que a gente tem que levar em consideração outras variáveis, isso daí, né? Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, né? Muito se fala de que os Estados Unidos eles não desvalorizam tanto a moeda deles, com o governo gastando mais ou emitindo moeda. Mas a grande questão é que a gente está falando de um país com moeda de reserva mundial, né? Então, assim, ao mesmo tempo que se cresce a oferta de moeda e se cresce o endividamento público, também cresce a demanda pela moeda americana, né? Principalmente nesses momentos de recessão em que migra-se todos os investimentos internacionais para o dólar, né? Então, desde a última Bretton Woods, a gente teve, que mudou para o padrão fiduciário, a gente teve essa mudança justamente que o dólar é a moeda que é usada pelo mundo inteiro, né? Não apenas a moeda americana. Então, a gente tem que se atentar nisso também, quando a gente fala de dívida pública e de gastos, né? Exato. Até porque esses países se posicionaram lá atrás para desenvolver uma infraestrutura e hoje colher essa infraestrutura. O Brasil tem a desejar nesse sentido de infraestrutura. Sim. A gente hoje tem uma concentração ali muito em vias, rodovias. Planejado para rodovia, né? E a ferrovia seria o mais... A gente ainda tem uma malha ferroviária ainda muito baixa, mas seria o mais eficiente para a gente ter menos perdas, tá certo? A nossa malha rodoviária ela é extensa, né? Que não dá para cuidar tanto dela, mas seria muito mais eficiente, tanto por quantidade quanto por redução de perdas, minimização de perdas, a gente ter ferrovias. E causa muita dependência da gasolina. Então a gente tem um principal player aí do mundo, que é a Petrobras, mas a Petrobras hoje ela não trabalha nas 3 fases de implementação do petróleo. Então a gente acaba mandando lá para fora, depois compra em dólar. Então a gente acaba que fica refém também desse preço do Brent. E se você olhar, justamente por conta do transporte rodoviário, a gasolina e o petróleo, eles são o sangue da economia brasileira, por onde vai escoar toda a produção, certo? E justamente por conta disso, a gente fica... A inflação, ela também é muito alimentada no Brasil, com a variação justamente do barril de petróleo. A gente tem muita informação para compartilhar com vocês. Acompanhe o canal da Finance, nosso Instagram, LinkedIn, nosso YouTube, e a gente vai conseguir atingir o maior número de brasileiros, porque o nosso propósito é mudar a vida com educação financeira. Para você não ficar refém justamente das flutuações no mercado, da inflação e da insegurança que nós temos aqui em várias vertentes.